Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e aqui estamos no terceiro vídeo dessa série de vídeos onde nós estamos aprendendo a desenvolver um projeto em Angular utilizando como API uma Web API que foi criada por nós mesmos em vídeos anteriores. Para você dar continuidade nesse terceiro vídeo, é imprescindível que você tenha assistido ao segundo, onde nós iniciamos o nosso projeto, já conseguindo listar funcionários dentro da nossa tabela, fizemos algumas requisições ali para nossa Web API através do nosso Angular, enfim, realizamos ali a criação do nosso componente home completamente, incluindo o campo de busca e assim por diante. Então, para conseguir seguir com esse vídeo aqui, onde nós vamos desenvolver todo o restante das requisições e das funções do nosso projeto, como editar, a questão dos roteamentos para as outras páginas, a inativação de um usuário e assim por diante, é imprescindível que você tenha assistido o vídeo anterior. Agora, se assistiu o vídeo anterior, está com tudo organizado, tem a sua Web API já clonada ou desenvolvida por você mesmo aí no seu computador, você está pronto para continuar. Espero que curtam o vídeo. É isso. Falou. Então, basicamente, o Home Component é isso. A gente listou todos os funcionários, conseguiu verificar qual funcionário a gente está buscando e fazer a busca aqui de acordo com as questões ali, tudo certinho. Então, beleza. Tá feito. Agora, vamos passar para o nosso componente de cadastro, né? A gente quer conseguir cadastrar um novo funcionário. Então, vamos lá. Para isso, a gente precisa de um novo componente, tá? A gente precisa de um novo componente. Então, beleza, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar, então, um ng, só que agora vamos diminuir. Geralmente, a gente escreve tudo maior aqui, ng, generate, service, e daí para onde que a gente quer salvar. Dessa vez, a gente vai diminuir, a gente vai colocar ng, só um g de generate, um c de component, e agora sim, aonde que a gente quer salvar. No nosso caso, a gente quer salvar em pages, /cadastro. Vamos criar aqui esse cadastro sem muitos problemas. Vamos criar o cadastro, perfeito. Aqui dentro de Pages, agora a gente tem o Home e tem o nosso cadastro. Deixa eu fechar aqui esse Environment, fechar esse Service aqui por enquanto, o Home Component também, vamos fechar tudo, para a gente dar aquele ar aqui na nossa aplicação. Beleza, agora a gente tem dois componentes, o componente Home, componente Cadastro. Beleza, dentro do cadastro a gente tem o Cadastro Works. Beleza, tranquilo. Ok. Mas eu quero conseguir chegar nesse cadastro Works, porque no momento eu não consigo. Eu não consigo ver o cadastro Works. Ok, eu quero chegar nesse cadastro Works. Para isso a gente precisa ver a questão das nossas rotas, né? Então a gente precisa basicamente chegar no cadastro Works através das rotas. Se você perceber, aqui no projeto final, quando eu clico em cadastrar novo funcionário, eu passo para uma nova rota, que é a /cadastro. Para editar, /editar. Dessa forma, eu posso só escrever aqui, por exemplo, /cadastro, e eu vou voltar para o meu cadastro ali. Perfeito. Só que isso não acontece na nossa situação atual aqui. Um /cadastro, putz, ele dá um erro aqui que essa rota não existe e volta aqui para a nossa base. Por quê? Porque ele não achou nenhum segmento cadastro. Então, a gente vai apresentar esse segmento cadastro para ele. Através desse arquivo aqui, approuting.module. Tá? Então, é a partir desse projeto ali que a gente vai conseguir dar continuidade. Então, approuting.module. Perfeito aqui. Esse arquivo ele foi criado quando nós criamos o nosso projeto. Lembra que foi dado duas perguntinhas ali para nós, se a gente queria usar routing e se a gente queria usar o CSS. No caso, a gente falou sim para o CSS, então todos os arquivos aqui, percebam que eles têm final .css, os arquivos de estilo, então ok. E como a gente falou sim para o routing, ele já criou aqui o approuting module e já fez a importação do approuting module aqui no nosso app module. Perfeito. O que a gente precisa entender aqui nesse approuting module? Basicamente, a gente vai mexer, nesse momento, no const routes, nessa lista vazia. Então, percebam, essa lista vazia é onde a gente vai colocar todas as nossas rotas. No momento, ela está vazia, então a gente não tem rota nenhuma. E ela vai receber objetos. Então, perfeito. O que a gente quer criar nesse momento é uma rota para o cadastro. Então, quando eu dou /cadastro, eu quero abrir o meu componente cadastro. Ok, então para fazer isso, basicamente a gente vai vir aqui, vai criar um novo objeto e a gente vai ter que informar para esse objeto um caminho, um path e um component. Então, o caminho que a gente quer e para que component que vai levar esse caminho. No nosso caso, a gente quer basicamente ter um caminho cadastro. E para o component que ele vai levar vai ser para o cadastro component. Simples assim. A gente já tem
um cadastro component, uma rota cadastro. Vamos tentar. Vamos dar um barra cadastro aqui. Beleza, como vocês viram, a gente deu um barra cadastro, mas ele não foi para lugar nenhum. Mas não deu nenhum erro, porque assim, ele está reconhecendo essa rota e essa rota existe, só que não apareceu. Por quê? Porque a gente tem que fazer uma outra configuração, que é o seguinte. Lá no nosso app component HTML, o primeiro componente... Eita, o primeiro componente que foi criado quando a gente criou o projeto, esse app component que está carregando só o nosso app home, ele precisa de alguma forma entender que vai variar o que ele vai apresentar aqui. Ele não vai aparecer sempre o app home, ou sempre o app cadastro ou editar. Vai variar de acordo com a rota que nós estejamos. Então a gente vai colocar basicamente como se fosse uma rota padrão, um componente padrão aqui, e esse componente ele vai reservar um espaço e de acordo com a rota que nós estejamos, essa rota vai entrar, esse componente vai entrar dentro desse espaço. Basicamente vai ser um router outlet. Então a gente criou aqui um router outlet. Então isso daqui está falando o seguinte, ok, isso daqui é um espaço vazio, e a partir do momento que você esteja na barra cadastro, isso daqui vai se transformar no componente cadastro. A partir do momento que você esteja na rota que é da home, isso daqui vai se transformar no home component. E assim por diante. Então agora, se a gente der um barra cadastro, funcionou. Se a gente entrar em nada, tipo nenhuma rota, basicamente, não aparece nada. Por quê? Porque a gente não criou uma rota para o nosso home. Até então, o nosso home, ele estava aparecendo no padrão, tá? No padrão porque ele estava aqui hardcode, por assim dizer, o nosso home component. Então, vamos criar aqui um novo objeto, agora com o path zerado, assim, só com aspas vazias, e o component que ele vai buscar vai ser o home component. Perfeito. Agora sim, se eu recarrego a página sem nada, ele vem para o home. Se eu dou um barra cadastro, ele vai para o cadastro. Cadastro works. Perfeito, é isso mesmo que nós queremos. Porém, eu não quero ficar utilizando minha URL para estar mudando de rota para rota. Eu quero clicar no cadastrar novo usuário e ir para a rota de cadastro. Para isso, a gente vem aqui no nosso home component, lá no nosso HTML, onde está o nosso botão de cadastrar novo usuário. Perfeito. Nesse botão de cadastrar novo usuário, basicamente a gente precisa informar que a gente quer que ele vá para uma rota de cadastro a partir do momento que seja clicado. Então a gente só precisa colocar um router link. Também vem do Angular, né, esse router link. E daí aqui dentro a gente coloca um barra cadastro. Então a partir do momento que eu clicar nesse botão, eu vou ser redirecionado para o componente cadastro. Vamos tentar. Prontinho. Tá já fazendo essa troca. Perfeito, é isso que a gente queria. Beleza. Agora, a gente vai montar o nosso componente de cadastro. Então, vamos fechar todo mundo aqui. As rotas a gente já fez. A gente vem aqui no nosso componente cadastro. Beleza. Agora, o nosso projeto final, percebam aqui. O que é esse componente cadastro? Quando eu clico em cadastrar novo funcionário, ele abre essa tela. Vários inputs. 2 botões cadastrar voltar e um textinho aqui em cima cadastrar funcionário. Porém, percebam comigo que o cadastro, o barra cadastro, vamos abrir aqui do outro lado aqui, em outra aba, para a gente conseguir entender. Barra cadastro está lá, e se eu abro o editar, percebam. Esse é o editar, esse é o cadastro. Eles são iguais. São iguais. São idênticos praticamente, só muda o texto editar funcionário e o botão editar. E o fato do cadastrar estar desabilitado aqui, porque a gente não está com tudo preenchido. Mas se você preenche, daí que fica mais parecido ainda, porque daí o botão fica rosinha também. Então eles são iguais. Não tem lógica eu criar 2 componentes, um de cadastro, um de editar, e desenvolver todo esse formulário 2 vezes. Não tem porquê. E o Angular nos fornece uma opção de estar reaproveitando. Então eu posso basicamente criar um componente que tenha só a informação desses inputs, desses botões, e colocar dentro do cadastro. E daí vai aparecer esses inputs, esses botões. E dentro do editar eu colocar o mesmo componente aqui também. Fazer esse reaproveitamento de componentes. Eu posso muito bem estar fazendo isso. E é o que a gente vai estar fazendo aqui. Para vocês verem que é uma forma de estar diminuindo os gastos, né? Enfim, tempo de desenvolvimento, porque daí você não precisa desenvolver 2 formulários do zero, e também diminui aí o tamanho do seu projeto, tá? Então, beleza. Para fazer isso, a gente vai criar um novo componente. Um novo componente que vai ser agora o componente de formulário, tá? Então, é esse componente onde vai ficar o formulário. Então, a gente vai colocar o ngg de generate C de components, só que dessa vez não vai estar na página pages, não vai estar na
na pastinha Pages. Vai estar numa pasta que eu vou chamar de componentes mesmo, barra funcionário, funcionário form. Dando um enter, vai criar aqui o nosso componente dentro da pastinha componentes funcionário aqui. Por que eu criei dentro de uma pasta componentes e não da pasta Pages? Porque eu estou usando basicamente a seguinte regra. A página Pages é o que realmente é uma página. Vai ser o que realmente é uma página. Então, se a gente olhar no nosso projeto final, o home, ele realmente é uma página. É uma página inteira. O home é uma página inteira. O cadastrar, ele é uma página inteira. O editar, ele é uma página inteira. Agora, o funcionários form não é uma página inteira. Ele é parte de uma página. Ele vai fazer parte de uma página. Ele vai estar incluso dentro de uma página. Mas ele não é uma página. Ele é efetivamente apenas um componente complementar. Que ele vai estar complementando para participar dentro de uma página. Basicamente, essa é a lógica que eu estou fazendo. Então, o que for páginas efetivas vai estar dentro de pages. E o que for componentes que vão estar sendo utilizados dentro de alguma página específica, daí eu vou colocar dentro da pasta componentes. Mas beleza, agora eu posso simplesmente fazer o seguinte, esse cadastro component, ele vai basicamente aqui, dentro do nosso funcionário components, ele tem aqui funcionário form works. O seletor dele é app funcionário form, que a gente já viu anteriormente que é o padrão app tracinho funcionário form, para a gente conseguir chamar por tags. Então dentro aqui do cadastro works, eu vou chamar o meu funcionário form. Pronto. Eu basicamente, dentro da minha página de cadastro, além do cadastro works, eu estou buscando e colocando dentro dela o que tem dentro do componente funcionário form. Se eu clicar aqui em cadastrar novo funcionário, aparece o cadastro works e o funcionário forms, que está vindo de outro componente. E é basicamente essa lógica que a gente vai trabalhar, tá bom? Então vamos deixar ele aqui, só vamos colocar ele dentro de uma div. Então, aqui dentro do nosso cadastro component, vai ter basicamente isso. Só isso, uma div, e daí a gente chama um outro componente. E dentro desse novo componente, aí sim, a gente vai criar todo o nosso HTML para estar conseguindo, então, fazer os inputs e assim por diante. Então, a gente vai fazer tudo aqui. Então, beleza, vamos colocar aqui um H1, primeiramente. Vamos colocar aqui cadastrar funcionário. Beleza. Vamos abrir aqui, criar um form. Dentro desse form, vamos colocar aqui uma div. Essa div vai ter uma classe de input box. Beleza. Vai ter uma label. Nome. Um input do tipo text. A classe. Vamos colocar aqui um form control. E não vamos colocar esse daqui, porque eu acredito que a gente não vai acabar... Como a gente vai usar Angular Material, a gente não vai acabar usando Bootstrap mais pra frente. Então, não vai precisar dessas classes. Vamos só colocar aqui um form name. Control name. Igual a nome. Placeholder. Igual insira. Deixa eu ver como que eu coloquei no projeto oficial. Acho que foi insira... Vamos lá. Vamos abrir aqui. Aqui, insira o nome, só isso. Eita. Insira o nome. E o required. Que é necessário estar preenchido para seguir em frente. Então, basicamente, a gente vai copiar esse cara aqui para o sobrenome, para o departamento, para o turno. E basicamente isso. E daí aqui embaixo... a gente vai colocar... Por que eu não coloquei o ativo? O ativo eu não coloquei porque a partir do momento que a gente está criando um funcionário, obviamente esse funcionário está ativo, tá? Só depois que ele vai ser inativado. Então, a gente vai colocar como padrão, criou um funcionário, ele já está ativo. E daí aqui embaixo, a gente coloca uma nova div, que vai ter uma classe btnbox, um button do tipo submit, tá. Vamos colocar só isso por enquanto, daí eu explico o restante. Vamos só colocar um cadastrar aqui. E um button aqui embaixo também de voltar. Perfeito. Então, se a gente entrar lá... Vamos arrumar aqui por enquanto, né? O nome aqui vai ser sobrenome. Insira sobrenome. Form control sobrenome. Aqui vai ser para
o turno e departamento, né? O turno e departamento, como nós vimos, na realidade, ele não é um input em si, que nem o nome e sobrenome. Ele é uma options, né? Então, a gente abre, tem departamento, financeiro, compras e assim por diante. Então, vamos criar essas options aqui. Primeiro aqui no departamento, então aqui vai ser departamento mesmo, permanece a label, porém não vai ser um input, vai ser um select. É uma tag que nós temos no HTML para fazer de forma mais fácil. Então, basicamente aqui, a gente vai colocar aqui um ID de departamento. Beleza. E um form control name, que vai ser departamento também. E como todos os outros, ele também vai ser required. E dentro desse select, aí a gente coloca as options, tá? Então, as options, esse daqui, o valor que ele vai passar vai ser RH, mas o que vai aparecer para a pessoa marcar vai ser RH também. Então, a gente consegue estar replicando e colocando aqui financeiro, que é o que a gente tem lá na nossa API, tá? Tem que ser exatamente o que a gente tem na nossa API, porque como nós vimos, na nossa API a gente colocou enumeradores para fazer o trabalho do departamento e turno. Então, no departamento tem só RH, financeiro, compras, atendimento e zeladoria, e o turno tem apenas manhã, tarde e noite, tá? Então, tem que ser exatamente o que tá lá, porque senão vai dar erro lá na nossa API na hora que for criar, porque ela não vai reconhecer o item se você tiver trocado. Mas se você trocar na API, daí você pode trocar aqui na front também. Zeladoria. Beleza, então o compras vai enviar um valor de compras, atendimento, atendimento, zeladoria, zeladoria. Vamos copiar esse daqui, vamos colocar aqui, que daí seria o turno. Então daí aqui, coloca turno, turno aqui, beleza. Então a gente tem a manhã, manhã, tarde, noite. Noite. Perfeito? Esses dois de baixo pode tirar. O form control name, turno, turno, departamento, departamento, cadastrar, beleza. Vamos abrir lá o nosso cadastro e ver como é que tá. Então, tá aqui. Só tem essa flagzinha ali que eu acho que eu fechei errado ou deixei de fechar. Tem uma flagzinha a mais em algum canto aqui. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Departamento. Embaixo de departamento tem alguma flagzinha a mais. Tá, esse cara aqui tá fechando. Tá fechando. Aqui. Beleza. Tirou. Vamos abrir aqui o nosso projeto. Ok. Insira nome, insira tal. RH. Se a gente clica aqui. Eita, aqui tá travando aqui. Aí, beleza. Clica em RH, aparece financeiro, compras, manhã, tarde e noite. Beleza, tá funcionando. Só que se a gente clica em cadastrar, não acontece nada. Só aparece que é obrigatório o campo. Mas pronto, deu um submit, não aconteceu nada, porque aqui esse botão, ele dá o submit, mas mais nada está acontecendo, porque não tem alguma função de submit aqui, ou qualquer coisa do gênero, tá? Então, é isso que a gente vai incluir agora neste momento. Então, primeira coisa, aqui dentro do form, a gente precisa incluir algumas questões, tá? Primeiro, um form group. Vamos colocar aqui o nome de funcionário form. ng submit, ou seja, qual função ele vai executar a partir do momento que a gente der um submit nesse relatório. Ele vai basicamente realizar a função de submit que a gente vai criar ainda. E vamos ter esse form dir, que vai ser ngForm. Beleza. Perceba que deu vários erros aqui em cima. O primeiro desses erros, a gente vai precisar primeiro resolver realizando um import aqui dentro do app module, tá? Porque a gente, para trabalhar com formulários, essas questões assim, a gente precisa utilizar o Forms Module e o React Forms Module, tá? Para a gente conseguir fazer validação e tudo. Então, vamos fazer aqui o import. Então, para importar aqui, basicamente, vai ser o Forms Module, beleza? E importando aqui embaixo também o Reactive Forms Module, acho que é isso. From, daí Angular Forms também. Vamos copiar aqui. Vamos ver se a gente digitou o nome corretamente ali.
Acho que foi React Forms Module. A gente copia esse daqui e coloca aqui dentro dos nossos imports, da mesma forma que a gente coloca o Forms Module dentro dos nossos imports. Beleza. Então, já vai diminuir um pouco os erros, diminuiu agora o Form Group, não está dando erro. Está dando erro no Submit, porque a gente não tem esse método, e está dando erro nesse funcionário Form, porque a gente tem que criar esse funcionário Form lá no nosso TS, tá bom? Então, basicamente assim. Vamos criar aqui o nosso TS. Ele já está criado, né? Mas vamos fazer o desenvolvimento dele aqui. Vamos deixar ele aberto aqui, o TS. App Module pode fechar. E beleza. Aqui dentro do nosso TS, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos já implementar o ng on init, que a gente vai usar. Implements on init. ng on init. Vamos criar aqui já o nosso setor, o nosso construtor, basicamente. Beleza. Vamos deixar o construtor aqui. Ok, então a gente já tem o nosso ng on init, vai ser realizado a partir do momento que recarrega a página, o construtor também já está aqui. Agora a gente precisa criar aquela variável que a gente tem aqui no component, que é esse funcionário form. Então a gente coloca esse funcionário form aqui, e ele vai ser nada mais nada menos do que um form group. Um form group. Beleza, para utilizar o form group a gente tem que fazer aqui um import do Angular Forms. Beleza, criamos o Form Group. Ok. Então, beleza. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, de alguma forma, pegar, a partir do momento que a gente dá um cadastrar e dá um submit, pegar todas as informações que nós preenchemos em cada um dos inputs, por isso que a gente colocou Form Control Name em cada um deles, para que a gente consiga, esse aqui foi um input, vai ir para o dado de turno, a informação que a gente marcou aqui. A informação que a gente marcou no departamento vai ir para Form Control Name de departamento, sobrenome e nome, mesma situação, perfeito? Que daí vai vir dentro desse Form Group que a gente vai montar. Então, esse Form Group, ele vai ser montado por cada um dos itens que a gente tem nesses Form Control Names, tá? Por isso que a gente tem ele aqui. E daí o Submit, quando a gente clicar em Submit, ele vai enviar lá para o nosso componente de cadastro, que é lá no cadastro que ele vai fazer todas as operações, tá bom? Basicamente isso. Então, primeiro, já vamos criar aqui esse método, não vamos desenvolver ele ainda, mas já vamos criá-lo só para o erro parar de dar. Beleza, então não está dando mais nenhum erro aqui na nossa aplicação. Vindo aqui no nosso ng on init, a gente já coloca basicamente o que ele vai fazer ao recarregar a página. Primeiro, ele vai construir essa variável aqui. Então, a gente basicamente vai fazer um this.funcionárioForm e a gente vai falar que ele é um new form group. Que nem a gente falou aqui, ele vai ser do tipo form group, a gente está falando que ele vai ser um new form group. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Perfeito. Abrimos parênteses e chaves. Aqui a gente vai colocar todas as informações que ele vai ter. Então, basicamente, ele vai ter o nome. Esse nome, ele vai ser um new form control. Tá? Essas aqui são as nomenclaturas que a gente dá para utilizar num form group, tá? Então, é basicamente isso. Vamos dar aqui um control ponto para fazer um import. E esse form control, ele vai receber o quê? Ele não vai receber um valor em branco. Por quê? Porque a gente não tem, quando a gente vai cadastrar alguma coisa, a gente não tem um valor em branco, né? A gente não tem nada aqui. Então, a gente abre e vai estar tudo vazio, que nem acontece aqui. Se a gente clica no cadastrar, todos os inputs estão vazios, porque não tem nada, basicamente. Então, tá certinho. Vazio. E tudo isso a gente vai fazer no restante. Então, a gente vai ter o sobrenome, new form control vazio. A gente vai ter o restante aqui também. Então, o departamento, o turno, o ativo. A gente lembra que a gente tem que passar todos os itens que a gente precisa passar aqui na nossa API. Tá? Então, quando a gente vai criar um novo funcionário, que foi o que a gente fez, a gente tem que passar todos os itens. ID, nome, sobrenome, departamento, ativo, turno, data de criação e data de alteração. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está passando basicamente tudo que a gente tem que passar para a nossa API. Então, o ativo, o data de criação, data de alteração. Então, perceba que aqui a gente não colocou o ID. Vamos colocar o ID, new form group, também mesmo processo. Ok, está criado. Então, o ID, em si, ele não vai receber uma string vazia, ele vai receber 0 na criação. Porque a partir do momento que a gente manda um 0 ali para ele,
Perceba, a gente manda um 0, automaticamente o banco faz o serviço de incrementar e criar daí os ID próprio para cada um dos registros. O nome vai receber uma string vazia, sobrenome, departamento, turno, ativo. O ativo, ele vai sempre receber true, por quê? Porque se a gente está criando um novo funcionário, ele vai estar ativo obrigatoriamente, então por isso que a gente não colocou nenhum campo para marcar aqui com relação ao ativo, ele vai ter true. Data de criação, ele não vai ser uma string vazia. Ele vai ser um new date, que vai ser basicamente a data do momento, né? A data do momento em que a criação foi realizada. E a alteração também vai ter um new date. Perfeito. Então, é isso. Tá feito. Ok. Então, a partir do momento que a gente der um submit, esse funcionário form vai ser atualizado com os itens que a gente colocou aqui. Lembrando que o form control name tem que ser igual ao que a gente colocou aqui dentro do nosso form control, tá? Que é ID, nome, sobrenome, departamento e assim por diante. Então, tá fechado, tá certo. Agora, como esse daqui ativo, data criação e data alteração, eu tô pegando valores específicos, eu não precisei colocar aqui dentro do nosso funcionário, tá bom? Simplesmente por isso. Quando eu dou o submit, é para todos os dados que eu tiver marcado entrarem dentro desse funcionário form. Se eu não marquei nada, ele começa zerado dessa forma ao recarregar a página, mas se eu marquei e dei o submit, todos esses dados vão entrar dentro desse funcionário form. Vamos ver se isso acontece. Vamos dar um console log aqui no submit, basicamente, onde a gente pega o this.funcionário form. Vamos fazer assim, vamos ver o que acontece. Vamos abrir aqui, deu um erro, tá expectando ponto e vírgula, tá. Vamos ver aqui aonde que deu esse problema aqui. Estranho, aqui pra mim não tá dando problema nenhum. Deixa eu colocar um ponto velho aqui, pode ser que seja isso. Vamos aqui, ponto velho, não. Ó, tá dando erro, vamos ver aqui. Dentro lá do nosso app module. Então, beleza, vamos abrir lá o nosso app module. Vamos dar uma olhada aqui no que pode ser. Aqui. Forms module. Deu um erro aqui mesmo. E beleza. Aqui. Ponto e vírgula. Ok. Vamos tirar aqui o velho ainda, porque eu quero ver o valor completo. Achei que pudesse ser isso, mas não creio que não seja. Aqui. Ok. Então, agora a gente pode... A partir do momento que a gente... Vamos voltar aqui que o botão ainda ali não está funcionando. Se a gente volta, a gente vem em cadastrar novo funcionário, tudo zerado. É a forma que tem que ser. Se eu coloco algum item aqui, financeiro, tarde e dou um cadastrar, perceba que o form group aparece um monte de coisa. Ele fala que o status está válido, porque realmente preenche tudo, e no velho tem todos os valores que a gente preencheu. Então tem aqui a data, que vem automático naquele new date que a gente colocou, o ativo que sempre é true, o ID que sempre é 0, nesse caso, de criação, departamento financeiro, que foi o que a gente marcou, o turno da tarde, que foi o marcado, o nome e sobrenome, que foram os inseridos. Perfeito, a gente tem esses dados aqui. Então, a gente vai pegar só o velho. A gente não vai pegar todos eles ali, só o velho. Então, teste RH noite, cadastrar. Pronto. Teste RH noite, true, porque está ativo, as datas atuais, o ID 0. Perfeito, está funcionando, a gente está pegando o nosso valor. Ok, só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse valor e mandar lá para o nosso componente de cadastro. Para isso, aqui em cima a gente tem uma diretiva que se chama output. Então, @output. Daí a gente coloca aqui um método que vai ser o onSubmit. Vai ser igual a new event emitter. E ele vai emitir, né, vai mandar para fora daqui um funcionário. Abre e fecha parênteses. Aqui a gente precisa dar alguns... Aqui já foi importado o output, o event emitter precisa importar e o funcionário precisa importar. Beleza, então é isso que a gente vai estar mandando para fora daqui. Ok. Deixa eu fechar o app module. Ok. Então, para mandar, aqui embaixo, a gente já sabe o que a gente tem que mandar. O disfuncionário form velho. Para mandar, a gente simplesmente coloca um this onSubmit. Por que onSubmit? Porque foi o nome da variável output que nós demos aqui. Ponto emit. Por quê? Porque ele é de um tipo event emitter. Então, ele tem essa função aqui de emit. E a gente vai emitir, basicamente, o nosso disfuncionário form.velho. Então, a gente está mandando isso daqui para fora. Tá? Perfeito.
Porém, a gente precisa de alguma forma dizer que o nosso componente de cadastro aqui vai receber essa informação, tá? Então, basicamente, para a gente dizer que ele vai receber, a gente precisa colocar aqui uma nova diretiva, um onSubmit. onSubmit create funcionário. E ele vai receber um event. Então, beleza. Então, a partir do momento que dentro desse componente aqui, app_funcionário_form, tiver um submit, ou seja, for realizado um submit aqui dentro, ele vai enviar basicamente esse cara aqui para nós. E esse cara, a partir do momento que ele chegar aqui, ele vai vir dentro desse event. Então, esse event nada mais é do que o nosso disfuncionário velho. Só que automaticamente ele já vai criar daí uma função, já vai colocar isso daqui como um parâmetro de uma função. E essa função, basicamente, a gente tem que criar aqui dentro do nosso cadastro component. Então, criando essa função aqui, pontinho, já para de dar erro. Então, é basicamente esse o fluxo, tá? Então, basicamente, eu vou dar um this onSubmit emit, vou mandar o nosso funcionário, ele vai vir aqui para o nosso cadastro component, certo? Ele vai receber, vai entrar aqui, e daí já vai rodar essa create funcionário. Tá dando esse errinho porque a gente não colocou que a gente vai receber aqui dentro do nosso cadastro o nosso funcionário. Não está colocando nenhum parâmetro aqui. Então, basta colocar aqui o parâmetro. Vamos colocar aqui que a gente vai receber basicamente um funcionário. Vamos dar o nome de funcionário e ele vai ser do tipo funcionário, que é o que está sendo enviado lá do nosso funcionário form. Percebam, ele está dando um emit num tipo funcionário, que é o que a gente está recebendo aqui no nosso parâmetro desse método aqui. Perfeito? Então, é basicamente isso. E daí, a partir do momento que a gente recebe todos os dados do funcionário, a gente precisa criar esse funcionário. Mas antes de criá-lo, a gente precisa ter o endpoint que realiza esse processo de criação. Então, vamos abrir o nosso service aqui. Atualmente, a gente só tem o método de get todos os funcionários que existem no banco. Então, aqui, a gente vai criar um novo método. Esse novo método vai ser o create funcionário. Vamos dar um nome de create funcionário, acredito que seja ok. Esse create funcionário, deixa eu colocar em letra maiúscula aqui, create funcionário também vai retornar um tipo de observable. Beleza, esse create funcionário ele também vai retornar um tipo object, que vai ser também uma lista. Tá? Ele retorna uma lista lá na nossa API, uma lista do mesmo tipo que está aqui, é uma lista de funcionários dentro de um response. Perfeito, sem problema nenhum. Então, a gente vai dar aqui um return. A gente vai dar um return this.http.post, porque agora o método que a gente está buscando lá dentro da nossa API é do tipo post, percebam. A criação é feita desse daqui, no post. Perfeito. Então, aqui agora, a gente coloca dentro aqui também o mesmo tipo de retorno, que nem do observable ali que a gente colocou. E daí aqui a gente vai colocar basicamente o link da onde a gente vai pegar fazer essa requisição. Então, primeiro, a gente vai basicamente colocar que é o nosso this.api URL. Perfeito. Só que a gente tem que enviar alguma coisa, né? A gente tem que enviar o nosso funcionário aqui. Porque se a gente não enviar um funcionário, a gente não vai ter os dados para conseguir enviar para a nossa API. E esse funcionário, ele vai vir aqui no nosso parâmetro. Tá? Então, a gente vai receber esse funcionário por parâmetro, que é do tipo funcionário, e a gente envia daí para dentro da nossa requisição. Tá? Vamos só ver aqui o que está pegando. Beleza, o erro aqui é basicamente porque esse negocinho aqui não tá fechado todos, beleza, fechamos. Então, beleza, então ele vai vir nessa API, vai passar a API, vai passar o nosso link aqui da API que a gente já criou e vai passar o funcionário que está sendo criado. Perfeito, agora já é para funcionar. Então, vamos vir aqui no nosso funcionário form, cadastro TS. Então, aqui nesse create funcionários, a gente precisa aqui colocar o nosso setor, porque a gente precisa ter acesso ao nosso funcionário services. Então, private funcionário service, que basicamente é o nosso funcionário service. Fizemos aqui a injeção de dependência, tá bom? E daí agora, nesse cadastro component, a gente tem que colocar aqui this.funcionário service.create funcionário. A gente vai passar o nosso funcionário e dar um subscribe para que a operação seja realizada e a gente receba todas as informações. Só que nesse caso aqui, a gente não precisa da data que a gente está recebendo. A gente vai receber uma data aqui, uma data, seria os dados no caso. Se a gente der um console.log aqui, a gente consegue ver a data,
Vamos dar um teste aqui. Vamos tentar criar um novo funcionário. Tá, então vamos aqui, criar funcionário teste. Financeiro, tarde. Só mostrando para vocês, na nossa API, a gente dá um execute. Perfeito. Então, ele tem aqui 4 registros e o último registro é o Carlos. Perfeito. Então, vamos dar um cadastrar. Agora, a gente tem 5 registros, percebam, e o último registro é o nosso. Funcionário teste, ele foi criado. Se a gente voltar, aqui ó, funcionário teste financeiro, foi o que a gente criou agora. Funcionário teste financeiro tarde. Beleza, tá dando certo a criação. Só que a gente não precisa usar essa data nesse caso aqui, por quê? Pelo simples motivo de que a gente já tem lá o get de todos os funcionários lá na tela principal. O interessante aqui seria, a partir do momento que deu certo o cadastro, a gente simplesmente voltar para a tela inicial. Para isso, a gente vai precisar usar uma nova funcionalidade aqui, que vai ser o router. Para isso, a gente vai também inserir ele utilizando a injeção de dependência, que é esse carinha aqui, router, e daí a gente basicamente consegue fazer o seguinte, um this router.navigate, e daí aqui dentro a gente coloca para onde a gente quer navegar. No nosso caso, vamos navegar para o barra, para o root no caso, né? Então, beleza, agora teste 2, 23, que seja, teste 34, financeiro, vamos colocar outro aqui, compras e noite, vamos cadastrar, ele volta. Teste 23, teste 34, compras. Perfeito, está criando. O processo de criar nosso funcionário está funcionando legal. Ok, agora, só o voltar ali que não está funcionando, mas a gente consegue vir aqui em cadastro component, em funcionário form, na realidade, vir aqui em voltar e colocar um router link vazio. Prontinho, agora vai funcionar. A gente dá um voltar, a gente volta para o nosso vazio ali. Perfeito, e dá o cadastrar, a gente cadastra. Se a gente tenta cadastrar sem colocar nada, perceba que esse erro aqui ocorre. Esse erro de 400, porque a gente está tentando criar algo na nossa API que não tem dado nenhum. E a nossa API não consegue receber dados vazios. Então, por isso que a gente precisa fazer uma validação. Então, dentro do funcionário form components, a gente passa aqui para ele que ele requer uma validação, validators. Então, são objetos requeridos, né? É preciso preencher alguma coisa para que possa se seguir. Então, a gente pode colocar aqui. Para isso, a gente coloca aqui, basicamente, no nosso form group, uma vírgula, abre e fecha chaves, validators.required. Para isso, a gente precisa importar esse validators. E prontinho. Agora, a gente coloca em todos eles esse carinha aqui. Validators e turno. Perfeito. Esses aqui vai ter já porque, né, são coisas fixas, então não tem como não ter. Pronto. Então daí agora foi uma forma de a gente dizer que é necessário validar esses campos aqui. Só que sempre se a gente tenta cadastrar, ele ainda assim vai tentar chamar a nossa API. Para a gente evitar isso daqui, o que a gente pode estar fazendo? A gente pode vir em funcionário form component, certo? E aqui no botão de cadastrar, a gente colocar uma regra para que esse botão só esteja habilitado somente se o formulário esteja todo preenchido, tá? Caso contrário, ele vai ficar desabilitado. Para isso, a gente simplesmente coloca aqui entre chaves, um disable, certo? E aqui a gente coloca funcionário form.valid, ele tá válido, então vai desabilitar. Para que não é isso que a gente quer, né? A gente quer que quando ele esteja inválido, ele desabilite. Aqui ele tá falando, tá válido, desabilita. Para colocar o contrário, é simplesmente uma exclamação aqui na frente. Prontinho. Agora, o nosso botão de cadastrar, não está permitido a gente clicar. Ele só vai permitir a gente clicar a partir do momento que eu colocar todos os dados. Coloquei todos os dados, eu consigo clicar em cadastrar e cadastrar aqui o meu novo funcionário. Então, é basicamente isso. Agora percebam, lembra que eu falei para vocês que a gente vai usar esse mesmo form tanto por editar como por cadastrar? Perfeito. Mas como que eu vou usar por cadastrar e por editar se aqui eu coloquei fixo o cadastrar e coloquei fixo o cadastrar funcionário? E percebam que no nosso projeto base não é isso que acontece. No cadastro aparece cadastrar funcionário, cadastrar no botão, e no editar
Não, aqui tá no cadastro também. Vamos voltar aqui. No editar, aparece editar funcionário e editar no botão. Mas eu estou usando o mesmo formulário. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que aqui no funcionário form a gente consegue enviar uma coisa para fora, a gente consegue receber algo também, tá? Então, para receber, como que a gente faz? Basicamente, aqui dentro do cadastro component, da mesma forma que nós colocamos aqui, eu vou receber um onInit, que é o que eu estou recebendo ali os dados do meu funcionário, eu também posso mandar algumas coisas para esse formulário. Então, eu posso mandar, por exemplo, um btn ação. Esse btn ação vai ser igual btn ação. Ação. Da mesma forma que eu posso mandar também um btn título, que também vai receber um btn título. Perfeito. Então, como que funciona? O que está do lado esquerdo é onde isso vai ser depositado dentro do meu componente que eu estou enviando. Então, aonde que vai ser colocada essa variável, essa informação aqui dentro desse componente. Então, daí dentro desse componente, eu tenho que criar basicamente o que vai receber. Então, ao invés de output, input. Estou recebendo, input. Beleza. E ele vai se chamar btn ação. E ele vai ter aqui de qualquer forma e vai ser do tipo string. Ok. Então, o que eu falei? Que agora parou de dar o erro no btn ação. Esse btn ação tem que ser o mesmo nome do que eu vou estar recebendo aqui. Se eu colocar um azinho a mais, já começa a dar erro, porque ele não encontrou dentro do meu componente essa propriedade, tá? Então, basicamente, tem que ter o mesmo nome. Vou estar recebendo esse btn ação. Outro item que eu vou estar recebendo é esse carinha aqui, btn título. Beleza. Então, agora, o receptor, ele já está configuradíssimo. Já está sabendo exatamente o que ele vai receber e aonde que ele vai colocar. Na verdade, não está sabendo o que ele vai receber. Ele sabe que ele vai receber uma string e aonde que ele vai colocar, no btn ação, btn título. Mas agora, o que vai ter de escrito nessa string, ele não sabe. E é por isso que esse erro está acontecendo. Porque dentro do meu componente Py, que é o componente de cadastro Py, eu não tenho essa variável btn ação nem a btn título. Então, assim, o que eu estou mandando? E é isso que a gente tem que criar dentro desse daqui. Aqui em cima, a gente pode só colocar aqui um btn ação e colocar que vai ser o cadastrar, que é o nome do botão. E o btn título vai ser cadastrar funcionário, que é o que vai aparecer lá em cima. Prontinho. Agora já deu tudo certo. Eu sei que esse btn ação, que dentro do meu Py se chama cadastrar, esse cadastrar vai ser enviado lá para o meu componente filho, dentro de uma caixinha chamada btn ação, e essa caixinha btn ação já está sendo recebida. Então, meu componente filho sabe que vai receber alguma coisa, está com as caixinhas com o nome correto, e o meu componente Py está também enviando essas informações corretamente com o nome das caixinhas certinho com o qual nós estamos recebendo. E como eu disse anteriormente, o nosso template de funcionário, form HTML, se a gente tem algum parâmetro, alguma propriedade dentro do nosso TS, o HTML consegue ler. Então, se eu tenho uma propriedade chamada btn ação, eu consigo muito bem vir aqui no meu cadastrar e, através da interpolação, colocar o meu btn ação. Pronto, agora ele está variável. Da mesma forma que eu consigo pegar o meu btn título que está no meu TS e ler ele através da interpolação dentro do meu HTML. Tá bom? Então, eu consigo aí fazer esse processo. Agora, se eu abro aqui, perceba, meu projeto continua funcionando da mesma forma, cadastrar funcionário, cadastrar. Mas, por algum motivo, razão, circunstância, eu viesse aqui no meu cadastro TS e colocasse não cadastra, automaticamente vai se tornar não cadastra aqui o botão, porque eu estou mandando esse dado. E é isso que a gente vai fazer. A única diferença é que quando a gente tiver o cadastro, o nosso componente de editar, quando ele for chamar o componente funcionário form, ele vai mandar um editar e um editar funcionário ao contrário de cadastrar. Então, daí, dessa forma, vai ficar interativo e a gente vai conseguir reutilizar, basicamente, esse componente nos dois componentes que nós temos, nas duas páginas, né? No cadastrar e no editar. Então, é basicamente isso. Então, beleza. Agora que nós já sabemos que nós podemos reaproveitar todo o nosso formulário, né? Vamos aproveitar para criar a nossa página
de editar, então, tá? Então, porque agora nós já finalizamos a nossa página de cadastro, nós já verificamos que está sendo possível cadastrar, incluir no banco, está aparecendo na nossa listagem, a parte relacionada às rotas para a página de cadastrar também já estão prontas. Então, o que falta é criarmos a página de editar. Vamos lá. Então, também vai ser um ng generate C, vai estar em pages, porque é uma página específica, e vai se chamar editar. Então, beleza. Vamos gerar um componente dentro ali da nossa página Pages. Vamos ver se vai gerar aqui tudo certinho. E a gente já consegue estar prosseguindo. Beleza, criou aqui o nosso editar, nossos arquivos padrões aqui de componente, o nosso CSS, HTML, TS, enfim, tudo aqui bonitinho. Perfeito. Então, ok, dentro da nossa parte de editar, vai ser da mesma forma que nós colocamos no funcionário form, tá? Vamos primeiro aqui. Vamos diminuir um pouco para a gente conseguir. Vamos fechar o cadastro. Não. Vamos fechar o cadastro TS. E, ok, vamos fechar isso. Vamos deixar só o editar aqui, o cadastro e o funcionário form HTML e o TS. Ok, então o editar, como eu estava falando, ele vai ser igual ao do cadastro. Ele só vai ter uma div. E essa div vai simplesmente chamar o nosso componente de formulário, tá bom? A única questão é que dentro desse editar, ele vai passar algumas informações diferentes. Por quê? Porque quando a gente está editando um funcionário, a gente não está só recebendo uma informação, mas a gente está enviando uma informação também. Porque percebam que quando eu clico em editar o Carlos, por exemplo, os meus campos eles já aparecem preenchidos. Então eu estou tendo que enviar alguma coisa lá para dentro do meu editar, tá? Eu estou tendo que enviar os dados de um funcionário para o meu editar. Não estou apenas recebendo dele, né? Então, o que a gente vai fazer? Antes de tudo, a gente precisa entender o seguinte, como que a gente vai vir para essa rota de editar, tá? Vamos lá para o nosso home. Beleza, é aqui que nós temos o botão editar. Então, é clicando nesse botão que automaticamente nós temos que ser enviados para a nossa página de editar. Porém, tem outra questão. Percebam comigo que aqui no nosso projeto oficial, quando a gente clica em editar, a gente não apenas vai para a base de editar, mas nós também mandamos um ID específico de um funcionário específico. Por quê? Porque eu estou querendo editar um funcionário específico, certo? Então, vamos lá. Vamos iniciar passo a passo como que a gente vai fazer esse processo de enviar, além de para uma rota, um ID, tá bom? Então, primeiro, para nós criarmos as rotas, a gente já sabe que aqui nesse App Routing Module, a gente veio aqui, a gente precisa basicamente criar um novo objeto, que vamos passar aqui o caminho, e vamos passar um componente. O componente nós já sabemos, vai ser o Editar Component. Agora o caminho vai ser um pouco diferente do que nós estamos habituados até então, porque a gente precisa mandar um ID. Então aqui basicamente a gente vai mandar para a rota de editar, porém com barra, 2 pontos, ID. Então, como se a gente estivesse passando um novo parâmetro, né? Um parâmetro de ID para essa rota quando nós vamos até ela. Perfeito. Então, agora a rota em si a gente já criou. Dentro do editar, dentro do home, na verdade, lá dentro do home, quando a gente clica no botão editar, a gente tem agora que passar a nossa rota. Então aqui a gente vai usar o router link, que nem nós usamos aqui em cima no nosso cadastrar novo funcionário, porém esse router link ele vai ser um pouquinho diferente, porque além de a gente estar passando o nosso barra editar, a gente vai estar indo para o nosso editar, a gente tem que passar o nosso ID, mas não vai ser difícil encontrar o nosso ID, porque dentro do nosso objeto funcionário, esse ID existe, e a gente já sabe que a gente está dentro desse objeto funcionário, que a gente está conseguindo pegar nome, sobrenome e departamento, então a gente consegue facilmente pegar o ID também. Então a gente coloca basicamente a mesma sintaxe de interpolação, e aqui dentro coloca funcionário.id. Perfeito. Então quando a gente clicar nesse botão, vamos lá, vamos tentar. Clicar no editar, ele está passando o editar e o 82. E já está postando o nosso formulário aqui. Editar, já está postando o nosso formulário aqui. Só que ainda ele não está todo preenchido. E o botão aqui não está aparecendo, porque a gente não está passando alguma escrita para esse botão. Mas tudo isso a gente vai arrumar agora. Primeira coisa, beleza. O ID já está chegando lá para o nosso componente filho. Isso que a gente queria. Já está chegando aqui para o nosso componente de editar. Agora tem algumas questões que a gente precisa enviar, né? Vamos abrir aqui o nosso editar TS. Primeira coisa que a gente precisa enviar é o btn ação
para ter o nome do botão e o btn título, vai ter o nome do título da página. Perfeito. Então, colocamos aqui. A caixinha lá no nosso funcionário filho já tem, utiliza-se a mesma. A gente só precisa criar esses parâmetros aqui dentro do nosso editar component. Então, btn ação, ele vai ser basicamente uma string que vai receber aqui o editar. Beleza. O btn título, mesma questão, vai ser uma string que vai receber o editar funcionário. Vamos ver como que tá andando esse processo. Então, aqui ó, editar funcionário, editar. Se eu vou em cadastrar, cadastrar funcionário. Se eu vou em editar, editar funcionário, editar. Perfeito. Então, já está funcionando, a gente já está conseguindo passar essas informações. Deixa eu colocar aqui o meu asterisco. Beleza. Agora, outra questão que a gente precisa passar é os dados desse funcionário. Por quê? Porque eu preciso passar os dados desse funcionário específico de acordo com o ID, que vai estar aqui dentro da nossa URL, para que ele consiga preencher os dados quando chegar aqui nessa página. E com os dados corretos, obviamente. Então, a gente vai criar uma nova caixinha. Então, a gente vai mandar o dados funcionário, que ainda não existe lá no filho. E a gente vai passar o funcionário, que ainda não existe aqui no editar também. Então, vamos criar agora o funcionário. Então, esse funcionário aqui, ele basicamente vai ser um do tipo funcionário. Coloco exclamação para especificar que ele vai ser recebido, tá? Então, ele vai ser recebido aqui com toda certeza. Então, a gente coloca aqui o exclamação para não dar o erro. E beleza. Agora, a gente tem que dar um jeito de buscar esse funcionário, né? Para conseguir ter esse funcionário e afins conseguir utilizar. Primeiro, vamos dar um implements o nosso onInit. A gente vai precisar usá-lo. Então, ng onInit. Criamos o nosso método. Vamos precisar também utilizar o nosso construtor para fazer as nossas injeções de dependência, tá bom? Ok, primeira injeção de dependência que a gente precisa é referente ao nosso funcionário service. A gente vai precisar entrar em contato com a nossa API. Então, a gente precisa ter o nosso funcionário service aqui à nossa mercê. Perfeito. Então, aqui no ng onInit, outras coisas que a gente vai precisar pegar aqui também. Antes de tudo, beleza. Aqui no ng onInit, o que a gente vai fazer? A partir do momento que a gente recarrega a página do editar, a gente tem que ser possível pegar aquele ID que está na nossa URL, ir na nossa API, buscar o funcionário relativo àquele ID e pegar aquela data, aquelas informações e colocar dentro do funcionário. Então, tudo isso a gente precisa fazer. Primeiro, como que a gente faz? Vamos por partes. Como que a gente faz para buscar um funcionário específico de um ID específico? É com esse endpoint aqui, API funcionário e daí o ID, que a gente passa para ele. Então, a gente dá um try out, se a gente for tentar um 82, acho que tem um 82 ali, ele traz o item específico. Então, o que a gente precisa? Lá no nosso service, a gente precisa de um novo comando, onde a gente vai utilizar, vai chamar a API, passando um ID e trazendo daí o funcionário específico desse ID. Então, um get funcionário no singular, porque é só um que a gente vai retornar. Vai retornar um observable também, só que dessa vez não vai ser uma lista, mas sim um observable de funcionário. Deixa eu arrumar aqui. Fecha aqui, perfeito. Abre e fecha nossas chaves. Ele vai retornar, então, aqui um this.http, é um método get. A resposta vai ser igual ao que está aqui no observable. Perfeito. Certinho, abre e fecha parênteses. E daí aqui a gente vai colocar o que a gente vai estar buscando. Percebam que quando a gente dá um get na nossa API, dessa forma, a gente faz todo o processo normal, API barra funcionário, porém a gente dá uma nova barra e daí o número do nosso ID para estar conseguindo chamar. Então, basicamente aqui, a gente vai colocar o nosso interpolação, né? Colocar o nosso this.API URL, que é a API URL que a gente pegou lá do environment. E daí, vamos dar um barra e colocar aqui também interpolar o nosso ID. Esse ID vem da onde? É um parâmetro, basicamente, que a gente vai estar enviando aqui para esse método. Então, beleza. Está feito aqui o nosso método no service. A gente vai receber um ID e daí a gente vai fazer esse get lá na nossa API para essa ID específica. Ok. Agora, no editar component TS,
Beleza, a gente já tem todos os dados aqui, já fizemos a nossa injeção de dependência. Agora a gente precisa, de alguma forma, pegar o ID que está na URL. Tá? A gente precisa pegar o ID que está na URL para a gente conseguir chamar o get funcionário passando esse ID. Para buscar esse ID que está na URL, a gente vai precisar fazer mais uma injeção de dependência, que nós vamos usar o route, que é o activate route. Activate route. A gente chamou de route sem um R no final, só route. Agora a gente consegue pegar o ID. Vamos criar aqui uma const ID dentro do ng init, então esse processo vai acontecer a partir do momento que a tela é recarregada. E vamos colocar aqui um this.route, que foi o que a gente fez aqui na injeção de dependência, ponto snapshot. Esse snapshot ele vai pegar basicamente a rota que nós estamos nesse momento, como se fosse uma fotinho da rota que nós estamos nesse momento. Ponto para um map, então a gente vai conseguir pegar os parâmetros que tem dentro dessa rota. Ponto get, aqui a gente vai ter acesso aos parâmetros que está nessa rota. Ponto get para a gente pegar esses parâmetros e daí especificar que parâmetro é. E o parâmetro é o ID, porque percebam que quando a gente chega aqui na rota, o parâmetro... Quando a gente chega aqui ó, no App Route Modules, o que a gente está passando é um parâmetro de nome ID. Então a gente consegue ter acesso a ele utilizando esse código aqui que eu repassei, pegando o ID. Prontinho. Dessa forma, a gente consegue pegar o ID. Só que a gente precisa transformar esse ID em número. Porque quando ele está aqui na nossa URL, ele... Aqui não vai aparecer que está dando erro aqui no momento, né? Mas aqui, quando ele está aqui na nossa URL, é como se ele te transformasse numa string. Então, daí ele não está como número. E aqui o que a gente recebe aqui no funcionário service é um ID do tipo number. Então, para isso, a gente só precisa colocar aqui um number na frente. Dessa forma. Fechou aqui. Perfeito, a gente está com um number. Agora, o mesmo processo que a gente já vem fazendo. É o this, funcionário service. Para estar indo lá dentro do nosso funcionário service. Get funcionário. Passando o ID, que nós pegamos aqui no const. Dando o nosso subscribe. Esse subscribe, ele vai retornar uma data, né? Umas informações, uns dados. E daí a gente faz o que a gente quiser com esses dados. Que daí é o dado do funcionário específico. Pronto. E o que a gente quer fazer? A gente quer basicamente popular o nosso this funcionário, essa é a nossa variável de funcionário, com esse data.dados. É isso que a gente quer fazer. Prontinho. Agora, a partir do momento que a gente recarrega essa página, o nosso funcionário, ele recebe os dados do que a gente passou pela rota. Então, vamos dar aqui um console log, funcionário. Vamos só ver aqui qual que é o erro que está acontecendo. Ó, quem bind dados funcionários. Por quê? Porque basicamente o funcionário aqui ele existe dentro do nosso editar, mas lá dentro do nosso... Deixa eu fechar o routing aqui, fechar o service para não confundir. Mas dentro aqui do nosso funcionário form, ele não existe. Então vamos criar ele aqui. Da mesma forma, ele vai estar sendo recebido aqui pelo nosso componente Py, dados funcionário, que vai ser do tipo funcionário. Prontinho, o erro ele para de acontecer basicamente após essa modificação. Porém, aqui percebam que eu coloquei uma exclamação, só que não é uma exclamação que deve vir aqui, a gente tem que tirar a exclamação, vai dar um errinho. Por quê? Porque ele pode não vir. E o que a gente faz quando ele pode não vir? Então, o que a gente vai falar? Que esses dados funcionários, ele vai receber o tipo funcionário, ou talvez ele receba o tipo null. E atualmente ele recebe como padrão null. Por quê? Porque a gente está reaproveitando esse formulário. Então, quando eu vou usar esse formulário para o cadastrar, ele não está recebendo dados funcionário porque ele não tem dados nenhum para receber. Então, ele vai ter que ser nulo, tá? Então, para não dar esse erro, a gente coloca desse formato aqui. Perceba. Perfeito. Agora, se a gente clica aqui em editar, a gente colocou o nosso console log, né, para mostrar o nosso funcionário, e daí ele aparece os dados do funcionário que a gente clicou em editar. Se a gente vai clicar aqui no Eduardo, por exemplo, no Carlos, Eduardo, aqui ó, mesmo processo, vem todos os dados. É isso que a gente queria. Perfeito. E agora, a partir do momento que a gente colocou que o dados funcionários é esse funcionário que a gente já está pegando dentro do nosso editar component TS, a gente já sabe que esses dados estão sendo enviados para cá. Então, vamos fazer o seguinte, vamos tirar esse console log daqui. E agora, vamos colocar esse console log aqui, dentro do nosso funcionário form. A gente vai, então, colocar os dados funcionários, que é o nome da variável que está aqui. Dados funcionário. Perfeito. Então, vamos ver se está chegando.
Se a gente volta aqui, dá um editar, vamos editar esse teste 23. Editou. Percebam então que deu undefined, ou seja, o que está acontecendo? Dou editar de novo, dá undefined. Ok, os dados funcionários aqui estão undefined, só que eu venho no editar component e vou de novo dar esse console log. Porque aquele dados funcionários nada mais é do que esse funcionário que está aqui. E aqui, vamos ver aqui, funcionário, ele existe. Então vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Se eu dou, vamos limpar aqui, vou esse 111, LLL, eu não sei exatamente o que é aquilo, acho que é LLL. Eu dou um editar. Lá dentro do nosso funcionário form está undefined, mas dentro do nosso editar tem o funcionário. O que está acontecendo? Por que não está fazendo essa passagem? Na realidade, o que acontece é o seguinte. Quando eu recarrego a página editar, automaticamente ele já vai recarregar a página API funcionário form. E pode ser que, a partir do momento que ele tenta recarregar o funcionário form, ele ainda não tenha tido tempo suficiente de buscar o meu service. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte. Em vez de colocar console log funcionário, vamos fazer o seguinte. Console log 1. Primeiro ele vai passar para cá. Depois ele vem no 2, aqui dentro do nosso service. E depois a gente dá um console log 3, que é quando ele chegou aqui. Vamos entender a ordem que ele está fazendo para ver o que está acontecendo. Vamos voltar, vamos limpar. Vamos vir, teste 23, editar. Olha aqui, ele não está fazendo a ordem. Ele está primeiro passando lá dentro do 1, que está dentro aqui do editar. Ele chegou aqui. Depois ele já foi para o 3. Ele já foi lá para o meu funcionário form. Só que aqui no 1 eu ainda não tenho o funcionário populado. Aqui ele ainda está como undefined. E só depois ele vai para o 2. Só que ele não volta para o 3 de novo. É esse o problema. Ele não está fazendo o passo completo, o passo correto. Ele está pulando a etapa. Então, ele está indo para o 1, já está pulando para o 3 e depois voltando para o 2. Esse é o problema. Por que isso está acontecendo? Porque não deu tempo de fazer o funcionário ainda. Ele já recarregou aqui o nosso componente de funcionário form antes mesmo da gente ter buscado na API. Como que a gente resolve isso? Com um if. Dentro dessa div aqui, a gente coloca um ngIf. Ele só vai recarregar o nosso form a partir do momento que existir o funcionário. Então, só quando existiu o funcionário que eu vou carregar o funcionário form. Vamos tentar de novo. Vamos limpar, vamos voltar. Vamos entrar aqui nesse funcionário teste. Agora o processo foi certo. Ele foi no 1, daí fez a requisição na API, daí foi lá para dentro do nosso funcionário form. Agora não é para nós termos nenhum tipo de problema com relação a undefined aqui. Se a gente colocar um this dados funcionário, é para aparecer o dados funcionário. Perfeito. 1, 2, foi para o 3 e trouxe o nosso funcionário. Perfeito, é isso que a gente quer. Ok, isso que a gente queria. Nosso funcionário está ali, só que da mesma forma que está trazendo aqui no nosso console log, estava trazendo aqui, eu tirei o console log, mas está trazendo os dados para essa tela aqui, ela ainda não está populando. Por quê? Porque quando a gente inicia esse form group, a gente está iniciando eles todos vazios. E não é isso que eu quero. Eu quero que inicie vazio só quando for o cadastrar. Quando for o editar, eu não quero. A gente já sabe que tem uma diferença entre o cadastrar e o editar. O cadastrar, esse dados funcionários, ele vem como nulo. O editar, ele vem com um funcionário. Então, a gente pode fazer aqui uma condicional. Essa condicional vai ser o seguinte. This.dados funcionário, ou seja, existe? Tem alguma coisa dentro desse valor? Se tem, então eu vou colocar o ponto this, dados funcionário, ponto nome. Se não, eu coloco uma string vazia. Deu para entender a lógica? Ele vai verificar. Tem alguma coisa dentro do this funcionário? Se tiver, é porque eu estou no editar. Se eu estou no editar, eu quero preencher o form control nome com o nome desse funcionário. Se não, fica vazio, porque daí quer dizer que eu estou no cadastrar. Vamos tentar aqui de novo. Funcionário, apareceu. Se eu venho no Carlos, editar, apareceu o Carlos. Se eu venho na string, apareceu string. Assim por diante, está dando certo. E é basicamente fazer o mesmo processo para todos aqui embaixo. This dados funcionário, então, dados funcionários, sobrenome, departamento e turno. Perfeito, vamos ver como que funcionou isso daqui. Vem no Carlos, editar. Carlos, Eduardo, RH, manhã. Top. Perfeito, é isso que a gente quer. O ativo. O ativo vai sempre ser true? Não, só em momentos de cadastrar.
Agora no editar não. No editar é a mesma questão. Dados funcionários existe, então this.dadosfuncionário.ativo. Se não, vazio também. Se não vazio não, se não true, que daí vai ser sim. Perfeito, é isso que a gente quer. E aí tem o ID. Esse ID é a mesma questão. This.dadosfuncionários existe, então this.dadosfuncionários.id. Se não existe, tá com 0 ali. Perfeito. Fechou, é isso daí mesmo. Outra questão. Dentro do funcionário form, perceba que a gente está mapeando várias questões aqui. A gente mapeia o nome, o sobrenome, departamento, o turno, só que a gente não está mapeando o nosso ID e a gente precisa disso, porque quando a gente for enviar no editar, a gente não pode enviar um ID zerado ou um ID vazio, a gente tem que enviar o mesmo ID que veio, que é basicamente esse ID aqui. Para enviar esse ID, a gente precisa mapear ele aqui no form. Tá? Ele não vai ser um campo que vai aparecer em tela, então ele vai ser um input do tipo hiding, porque ele não vai aparecer em tela, mas ele vai ter uma função no form control name. Tá? Ele vai ter um nome, vai ter um valor, né? Vai ter um espaço para ele lá, que vai ser o ID. Prontinho. Dessa forma a gente já consegue estar mapeando ele, basicamente. Então ele não aparece em tela, mas se ele existir, ele vai entrar dentro do nosso form control ID. Ele vai estar aqui dentro, tá bom? Então, perfeito, é isso aí que a gente quer. E o restante do processo continua o mesmo, né? Então, aqui, basicamente, a gente mapeou, aparece escrito as informações, se eu tiver no editar, aqui fica editar funcionário, aqui fica editar, perfeito. Se não tiver todos os dados preenchidos, fica desabilitado. E quando eu dou um submit, ele vai mandar o meu funcionário. Daí, no caso aqui, o funcionário é já editado. Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer aqui. Agora, o que a gente tem que trocar e tem que modificar é o recebimento desse funcionário editado. Ainda nós não estamos recebendo ele. Então, é o mesmo processo do que a gente fez no cadastrar. A gente vai ter um onSubmit e quando a gente receber... Vamos quebrar aqui para a gente conseguir ver todas as informações, porque como está com um zoom, a gente não consegue ver tudo. Beleza. O onSubmit, quando vier lá do nosso funcionário form um funcionário editado, né, for submetido isso ao nosso componente, ele vai basicamente realizar o processo de editar funcionário. É um método, né? E ele vai receber, então, o funcionário que está sendo enviado aqui pelo nosso component. Ele está enviando um formulário, está enviando um funcionário, como a gente já viu aqui no emitter, está enviando um funcionário aqui para nós. O nosso editar está pegando esse funcionário no momento que é dado um submit e ele vai executar essa função com esse funcionário como parâmetro. Então, a gente só precisa criar essa função aqui dentro do nosso editar component, beleza, e ele tem que receber aqui um funcionário, porque senão a gente não consegue estar trabalhando com ele. Então, vamos receber um funcionário do tipo funcionário. Perfeito, temos aqui um funcionário do tipo funcionário. Agora, a gente precisa criar lá no nosso service o editar funcionário método, né? Que a gente não tem aqui. Então, vamos colocar editar funcionário. Ele também vai receber um funcionário do tipo funcionário. E o retorno, ele também é uma lista de funcionários, já contendo daí, no caso, o nosso funcionário editado, tá? Então, é o return. Eita. Return aqui. This.http, só que dessa vez o método que a gente vai estar utilizando aqui vai ser o put, que é o método que faz a função de editar um funcionário, tá bom? Então, não vai ser post, não vai ser get, mas sim vai ser um put. O retorno vai ser o mesmo que está aqui no observable. Abre e fecha parênteses. E daí sim, aqui dentro, nós vamos colocar a nossa string, né? A nossa conexão com a API. Qual que é o endpoint que a gente vai bater. Então, é o this.api URL. Passando o nosso funcionário. Perfeito. Aqui a gente já consegue editar. Está criado no service, vamos lá no nosso editar component. A gente já está fazendo a injeção de dependência. Então, basta colocar aqui um this.funcionarioservice.editar funcionário, passar o nosso funcionário
e dar um ponto subscribe, onde a gente vai receber aqui a nossa data. A gente não vai precisar mexer nessa data, a gente vai fazer basicamente o que a gente fez lá no cadastrar. Mas antes, vamos só ver se está vindo aqui tudo certinho. Só para ver se está funcionando. Então, vamos lá. O Carlos, ele chama Carlos... Não, vamos mudar alguma das strings. Vamos colocar um nome para elas, editar. Fernanda Rodrigues. Editamos. Vamos editar aqui o departamento para compras também. Vamos editar praticamente tudo dessa moça. E vamos dar um editar. Aqui, ó, ele retorna. Agora, ó, o ID 82, que foi o que a gente clicou, o ID 82, agora tem as informações novas, né? Nome Fernanda Rodrigues, agora é do compras. E se a gente voltar aqui, ela tá editada. Perfeito, é isso mesmo que a gente queria. Agora, a gente só precisa fazer o mesmo processo de fazer um private router, com um R agora, router, fazer a importação desse cara aqui. Router. É router mesmo, deixa eu dar um control ponto aqui, aí, importou, e aqui a gente coloca um this.router com R, tá, é diferente desse router, activate router é diferente de router, tá, this.router.navigate, que a gente já fez, e vai aqui pro barra, prontinho. Então, a partir do momento que a gente edita um funcionário, vamos editar esse daqui, Lucas Fernandes, vai ser da zeladoria, período da noite, editar. Lucas Fernandes, zeladoria. Prontinho, já foi editado, a gente já volta aqui para nossa tela inicial. Da mesma forma que o editar já funciona lá no nosso formulário, porque o formulário já estava já estava configurado no momento que a gente fez o cadastrar. Beleza, agora vamos só tirar esses console logs aqui, para a gente não ficar sujando aqui nossa aplicação, nosso console, né? Porque a gente vai precisar, às vezes, fazer console log de outras coisas, aí não fica atrapalhando esses outros console logs. Perfeito. Então, esse processo aqui está feito. Vamos fechar tudo. Vamos dar um overview do que a gente tem até o momento. Perfeito. Então, a gente consegue cadastrar, consegue filtrar, consegue listar, consegue editar. O que a gente quer fazer agora é o detalhes. A gente quer ir para o detalhes. O detalhes, o que ele faz? A partir do momento de clicar em detalhes, basicamente vai aparecer todos os inputs aqui, todos eles sem poder editar, então eles estão inativos, né? Eles estão desabilitados, e vai ter o botão de inativar o usuário e voltar. Beleza, esse detalhes, ele não é igual ao formulário de editar e cadastrar. Sendo assim, a gente vai criar ele unicamente. Então, ele vai criar um componente, uma página de detalhes, e vai desenvolver todo esse HTML, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vamos lá. Então, estamos aqui, vamos vir no nosso terminal, beleza. Vamos dar um clear aqui para limpar um pouco e vamos dar um ng generate component dentro de pages. A gente vai criar o detalhes. Então, vamos criar aqui o nosso detalhes. Beleza, nosso detalhes foi criado, então a gente consegue ver aqui, vamos diminuir aqui para ficar mais fácil a visualização. Os services vamos deixar, porque a gente vai precisar mexer nos services daqui a pouco. Os services vamos deixar, que a gente vai precisar mexer nos services daqui a pouco. Vamos abrir aqui o detalhes, vamos abrir o nosso HTML. Vamos começar por ele, a gente vai desenvolver todo o HTML aqui do nosso detalhes. Então vamos lá. Primeiro, vamos criar uma div, dentro dessa div vai ter um H1, tá? E ela vai chamar detalhes funcionário. Perfeito. Ok, então agora vamos criar uma nova div. Dentro dessa div vai ter um formulário, que isso daqui nada mais é do que um formulário, tá? Então, assim, vamos abrir aqui. E detalhes, ele é um formulário, como se fosse um formulário, tem vários inputs e assim por diante, então vamos deixar aqui um formulário, sem uma ação aqui nem nada do gênero, e daí uma div. Essa div vai ter uma classe de input box, uma label, sobrenome, o nome é o primeiro, né? A gente vai criar sobrenome, todos eles, por assim dizer. Um input, que vai ser do tipo text, e o value dele vai ser, a gente vai ver mais pra frente como que a gente vai fazer. Mas basicamente vamos criar tudo isso daqui. O nome, tem o sobrenome, departamento, turno, tem bastante coisa. Vamos colocar bastante aqui, daí vamos só mudando aqui. Sobrenome, departamento, beleza. Temos o nosso turno. Temos a situação, porque aqui a gente vai colocar todas as informações, tá? São os detalhes, a gente vai colocar todos os dados no nosso
funcionário. Então, data de criação e data de alteração aqui. Perfeito, tudo criado, é isso daqui. Vamos apagar esse último nome que veio a mais. E daí vamos criar aqui uma nova div, que vai ter como classe btnbox, que aqui vão ficar os botões, né? A gente vai ter 2 botões, um deles vai ser inativar usuário. E o último botão vai ser o voltar, tá? Esse voltar, como a gente já viu, já podemos colocar aqui um router link, que vai para um path vazio, que daí volta lá para nossa página inicial, beleza? O inativar usuário está aqui, perfeito, data de criação, data de alteração, beleza, temos tudo aqui, perfeito. Agora a gente precisa de uma rota para a gente conseguir chegar nele, né? Então vamos lá, vamos já criar as nossas rotas. Esse processo aqui a gente já vem criando há um tempinho, então é bem mais de boa de criar. A gente vai ir para detalhes component. Tô aqui no app routing module, obviamente, né? E daí aqui vai ser detalhes. E também vamos mandar o nosso ID, porque perceba que a gente, quando tá dentro dos detalhes, a gente manda um ID específico. Então, beleza, estamos passando o ID. Lá dentro do nosso home, que é onde tem o botão para a gente entrar no detalhes, a gente vai fazer a mesma questão. A gente vai criar aqui Opa, que eu tirei aqui, funcionário.id, beleza, acabei apagando. Beleza, então aqui, a gente vai colocar um router link, /detalhes, e vamos passar da mesma forma o nosso funcionário.id. Ok, então agora, ao clicar em detalhes, já é para ser possível a gente voltar. Voltar não está funcionando aqui. Vamos ver aqui o que está acontecendo no nosso voltar. Beleza, o router link aqui não está funcionando, mas daqui a pouco a gente já vê certinho o que pode estar acontecendo nesse voltar aqui. Talvez a gente precise usar o navigate para conseguir voltar, mas ok, sem problemas. A gente vê daí já dentro do nosso TS. Mas por enquanto o restante aqui está funcionando. A gente consegue ir em detalhes, está passando aqui o ID corretamente da pessoa que a gente está buscando, 87. A gente só precisa que os dados apareçam todos aqui, tá bom? Que nem no caso do editar, a gente precisou mapear. Para isso, a gente vai abrir o nosso detalhes TS, e dentro do detalhes TS, da mesma forma, a gente vai aqui implementar o nosso onInit, ng onInit, já vamos criar aqui o nosso construtor. A gente sabe que a gente vai precisar fazer injeção de dependência lá com o nosso private funcionário service, isso daí já virou um padrão aqui para nós, então funcionário service a gente vai precisar também do private route, do activate the route, para a gente conseguir pegar aquele ID que está no nosso URL, e vai precisar do router para a gente conseguir voltar para a página inicial ali com o voltar, tá? Então, vamos colocar aqui o router, vamos dar aqui um import. Perfeito, já temos todos os nossos carinhas aqui. Primeiro, vamos buscar então o que está dentro do nosso URL, né? Então, a partir do momento a gente cria um const ID, vamos pegar o nosso route referente ao activate de route, .snapshot, param_map.get, vamos pegar o nosso ID. Mesmo processo que já foi feito, tá? Nas outras funções. Então, basicamente, a gente pegou o que está na URL e pegou a variável ID. Por que ID é o nome da variável? Porque aqui no nosso path, app routing, a gente colocou no path que o ID é a variável que consta essa informação aqui, a numeração do nosso ID, tá? Então, é basicamente isso. Ok, a gente tem que transformar isso no number. Beleza. E agora aqui, a gente vai usar um método que a gente já tem lá no service, que é o get funcionário específico, né? Pegar um funcionário específico, .subscribe, ele vai nos encaminhar aqui as informações desse funcionário específico e o que a gente vai fazer com ela. Basicamente, a gente vai criar aqui uma nova variável chamada de funcionário. É do tipo funcionário, né? Funcionário do tipo funcionário. Peraí que deu um errinho. Que eu abri aqui como se fosse como se fosse um método, mas não é. Perfeito. Agora, aqui, nosso funcionário. Beleza, criamos aqui nosso parâmetro funcionário, nossa variável funcionário. Está escrito errado, funcionário.
Beleza? E agora, esse this.funcionário vai ser igual a data.dados que a gente está recebendo. Prontinho. Agora a gente tem a informação do nosso funcionário. A partir do momento que a gente tem a informação do nosso funcionário, a gente pode vir aqui em detalhes e colocar os dados aqui. Então, no input, a gente pode colocar um velho, pela interpolação, o funcionário.nome. Prontinho. Agora, a gente consegue colocar o objeto.nome. Porém, percebam que aqui ele está falando que ele pode ser indefinido. Ele pode não ter vindo, pode não vir, né? Que é o caso de a gente ter colocado essa ponto de interrogação aqui. Para isso, para a gente não ter problema de acabar tentando renderizar tudo isso daqui, num caso que o funcionário não existe, aqui dentro dessa div, a gente coloca um ngIf, onde só vai renderizar tudo isso daqui quando a gente tiver um funcionário. Então, tem um funcionário? Então, beleza, a gente coloca um funcionário nome. E daí, ele popula aqui para nós. É basicamente isso que a gente vai fazer, então, com todos os campos, sem muito mistério. Tá? Outra questão que a gente quer fazer aqui é só colocar um disable, né? Porque a gente não quer que seja possível modificar nenhum desses campos. Então, vamos colocar aqui no input um disable em cada um deles, sem problemas. Aqui, um disable. Tá. E daí agora, um velho em cada um deles também, exemplificando o que vai ser mostrado. Então, aqui vai ser o sobrenome. Nesse velho de baixo, vai ser o departamento. Beleza. Nesse velho de baixo, o turno. Situação. Data de criação, se não me engano é assim que tá o nome. Situação, não, tá ativo. Aqui é ativo, não é situação que tá o nome lá no banco. Situação. É ativo ali. Daí, beleza. Data de alteração. Acho que é isso daqui, beleza. Fechou. Agora, se a gente abre aqui, a gente percebe que a gente está com todos os itens aqui perfeitamente corretos. E é o que a gente quer. Perfeito. Outra questão. Percebam que tem 2 pontos aqui. A situação está true. Não é true que eu quero que apareça. Eu quero que apareça ativo ou inativo. E a data de criação está naquele formato completo, tá? Então, vamos ajustar esses 2 campos aí, essas 2 situações. Tá, antes de eu colocar o data dados para dentro do nosso disfuncionário, eu preciso dar uma editada nele. Então, aqui, vamos pegar os nossos dados, que vão ser data.dados, e eu preciso editar eles. Editar o data de criação e o data de alteração para que eles estejam num formato do PTBR. Da data, né? Então, a gente pega o dados, foi a variável que a gente colocou aqui, ponto data de criação, e ela vai receber um new date, data.data de criação, tá? Que ele vai receber aqui de um jeito ou de outro, então coloca a exclamação ali, o ponto to locale date string para ptbr. Perfeito. Ponto e vírgula aqui. Vamos copiar esse carinha, vamos colar aqui embaixo e só trocar a data de alteração. Data de alteração. Perfeito. Agora, se a gente voltar aqui para cá, a gente percebe que a data já foi solucionado o problema. Um dos pontos que a gente viu ali foi solucionado. Agora, o outro ponto é com relação ao valor ali do ativo e inativo, tá? Porque eu não quero que apareça true ou false, eu quero que apareça se a pessoa está ativa ou não. Para isso, a gente vai precisar fazer uma condicional aqui dentro desse velho, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Coloca a interpolação. Vamos colocar o seguinte. Funcionário ponto ativo é igual a true? Se for, a gente coloca ativo. Se não for, significa que é falso. Então, a gente coloca inativo. Perfeito. Agora, é para se resolver. Prontinho, ativo. Vamos voltar aqui para algum cara que esteja inativo. Aqui, esse Carlos. Editar, não. É o detalhes. Prontinho, aparece inativo. A gente já viu que está funcionando. Beleza. Agora tá aqui, ó, ajustar as datas, tudo certinho. Só vamos ajustar o ativo também tá inativo, tá ajustado. Aqui o router link, eu dei uma verificada. É só tirar aqui esses chaves aqui, esses colchetes. E agora é para funcionar o nosso voltar, né, que já estava aí. Agora fica bem mais fácil de estar trabalhando. Então aqui, detalhes, Carlos inativo, voltar, funcionou. Só o inativar funcionário que a gente não tem ainda uma função para ele, né? Então vamos ajustar aqui a função do nosso
Inativar usuário, basicamente vamos colocar aqui uma função que vai ser rodada a partir do momento que a gente clica nesse botão. Então, ao clicar em inativar usuário, uma função vai ser rodada, né? A gente vai realizar uma função. Essa função a gente vai chamar de inativa funcionário. Então, inativa funcionário. Ela não vai receber nada como parâmetro, certo? Porque a gente já tem o nosso funcionário lá dentro do nosso TS, então vai ser basicamente isso, o inativa funcionário. A gente vem aqui em detalhes, vamos criar então essa função inativa funcionário, tá bom? E dentro dessa função, a gente vai fazer o seguinte, a gente precisa primeiro, dentro do service, ter um endpoint que vai até o inativa funcionário. Então aqui no service, inativa funcionário, beleza. A gente precisa receber um ID para saber exatamente que funcionário que a gente vai estar inativando. E, basicamente, a gente vai receber de retorno uma lista de funcionários já contendo o nosso funcionário inativado, tá? Então, a gente vai dar aqui um return this.http.post. Acho que é put na realidade. Vamos ver qual foi o método que nós utilizamos. É o put. Vamos estar utilizando o put aqui. Então, o put. Perfeito. Retorno aqui o mesmo que está no nosso observable. E daí aqui a gente coloca basicamente qual que vai ser aonde que a gente vai bater, né? Onde que vai ser esse endpoint. Então vamos colocar aqui esse sinal. Interpolar aqui o nosso this.api-url. A gente precisa colocar ali, tem barra funcionário, daí depois de barra funcionário a gente tem que colocar mais um barra de inativa funcionário para conseguirmos chegar no endpoint, barra, daí o nosso ID. Tá? A gente pode colocar uma vírgula aqui, ID também. Prontinho. Dessa forma, a gente consegue estar chegando no endpoint e fazendo a inativação do funcionário da forma que a gente deseja. Então, a gente vem aqui em detalhes. A gente já fez a injeção de dependência para o nosso funcionário service. Então, funcionário service, ponto inativa funcionário. A gente tem que passar o ID aqui. Ponto subscribe para pegar as informações, tá? Aqui vão vir a data, uma arrow function. Perfeito. Então, para o inativa funcionário, a gente precisa colocar um ID, tá bom? Como que a gente vai fazer esse processo? A gente pode fazer assim. Como a gente já tem o ID aqui, a gente pode dar um jeito desse ID funcionar para todo mundo, né? Para a gente conseguir pegar ele em todo lugar. Então, a gente vai criar uma função aqui, um parâmetro aqui, uma propriedade aqui, que vai ser ID, do tipo number. E daí, em vez de criar uma const aqui de ID, a gente vai falar que esse thisID, que seria esse ID aqui, vai ser igual a esse cara. A partir desse momento, ao colocar esse this.id aqui embaixo também, a gente acaba tendo acesso a esse ID em toda a nossa aplicação. Então, eu posso só colocar um this.id aqui. Eu consigo ter acesso a ele a toda a aplicação. E daí, depois que nós fizermos todo esse processo e inativar o funcionário, a gente só dá um navigate. Então, this.router, né? Router, não route, router de router, ponto navigate, é o contrário, é primeiro os parênteses, depois esse daqui, e prontinho, um espaço vazio, fecha com ponto e vírgula. Ok, então aqui, a gente tem o Lucas ele está ativo, vamos em detalhes, inativar, prontinho, Lucas inativo, teste 3, inativar. Beleza, teste 23 inativar. Perfeito. Então, agora, basicamente, a gente já tem todas as nossas funcionalidades aqui. A única coisa que dá pra gente incluir aqui, que eu acho que seria bacana a gente incluir nesse momento, é o seguinte. A gente pode, não é bem um estilo, né? Mas só pra gente dar uma modificada ali nos estilos, só pra ficar tudo centralizado, melhor pra gente verificar, a gente faz o seguinte. A gente vem aqui nesse appComponent.html, e aqui a gente vai colocar ele entre uma tag main. A gente coloca aqui ele entre uma tag main. Essa tag main, vamos dar o nome de container. Perfeito. E aqui no estilo global, a gente vai colocar uns estilozinhos. Vão ser bem poucos, na realidade, né? A gente só vai modificar aqui o HTML e o body. Colocando uma width de 100 view width. E uma high de 100 view high e um font size de 62,5%. Perfeito. E no nosso ponto container,
que é o que vai estar abraçando toda a nossa aplicação, porque percebam, aqui eu estou abraçando só o Router Outlet, mas é no Router Outlet que entra o nosso Home Component, o Detalhes Component, o Editar e o Cadastrar. Então, a gente está basicamente envolvendo toda a nossa aplicação aqui. Então, toda a aplicação, independente da tela e da página que nós estejamos, a width dela vai ser de 100%, o high vai ser de 100%, o display vai ser flex, justify content center, então, ladinho, align items center. Vamos dar uma olhada de como ficou. Prontinho, centralizou aqui todo o nosso projeto, tá tudo aqui no meio, tá? Eu só preciso arrumar, só vou arrumar mais um pouquinho aqui a nossa font size, porque ela ficou muito pequena por estar com essa parte aqui. Como a gente vai tá verificando a questão da font size mais pra frente, né, para nossas estilizações, quando a gente fizer as estilizações propriamente dito, eu vou deixar comentado por enquanto esse daqui e a gente descomenta quando a gente estiver daí no próximo vídeo vendo a questão dos estilos. Mas é isso daqui. Nosso cadastrar novo funcionário está funcionando, a gente consegue cadastrar. Vamos dar um overview aqui. Cadastrar novo funcionário. Quero Rosângela de Lima. Ela vai ser do departamento de compras, turno da noite. Cadastrar. Rosângela de Lima tá aqui. Ah, quero editar, não era compras. Era da zeladoria e é de manhã. Editar. Beleza, zeladoria. Agora, se eu venho em detalhes, realmente mudou, tá? Da manhã. Ela tá ativa, tem todos os dados, foi criada hoje. Beleza. Posso voltar. Mas se eu quero inativar ela, pronto, Rosângela tá inativa. Se eu venho em detalhes, realmente, agora a situação tá inativa. Putz, tem uma quantidade muito grande de registros. Quero buscar só Rosângela. Rosângela, R-O, Rosângela, tá aqui. Perfeito. Quero buscar o Lucas. Quero buscar o Carlos, tudo pelo nome. Perfeito. Carlos, perfeito. A gente consegue estar realizando a busca. Então, todos os processos aqui de cadastrar, editar, ver os detalhes, inativar, o campo de busca, tá tudo funcionando perfeitamente. O excluir ainda não tá funcionando, mas o excluir a gente vai fazer no próximo vídeo. Por quê? Porque o excluir, ele depende muito do nosso Angular Material. Por quê? Porque ao excluir, eu quero abrir um modal. E esse modal ele é feito com Angular Material. Então, a gente vai fazer todo o processo de excluir no próximo vídeo, tá? Em que a gente vai utilizar daí Angular Material para estar estilizando todo o nosso projeto e deixando ele idêntico com o que está aqui, tá bom? Então, no início foi isso, a gente criou toda a nossa lógica, cadastrou, editou e inativou, fez os nossos roteamentos, né, as rotas utilizamos, a gente consegue ir para várias páginas, a gente conseguiu fazer o reaproveitamento de um componente, tanto no cadastrar como no editar, é o mesmo componente, a gente fez o reaproveitamento. Então, assim, as validações estão funcionando, se eu apago aqui o sobrenome, eu já não posso clicar em editar porque o campo está vazio, e assim por diante. Então, espero vocês no próximo vídeo em que a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais com Angular Material. O vídeo ficou um pouco longo porque claramente a gente tem que passar por cada um dos passos específicos para entender especificamente tudo que está acontecendo, o porquê está acontecendo e como faz para acontecer. Espero que vocês tenham curtido, se gostaram, não esquece de deixar o seu like. Até o próximo vídeo. Falou!